Então, né, retornando aqui ao nosso apostilo número 2 de inglês, né, nós vamos ver agora o modal verb, o verbo de modo, que é can, poder, né? Como todos os demais modal verbs, can possui apenas uma forma para todas as pessoas. Então é fácil, porque o verbo can ele só tem uma forma. E aí, como o verbo to be, nós também temos lá afirmativo, negativo, interrogativo. Então, né, lembrando que aqui são os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês e eles, né? Então você vai conjugar. Eu posso, você pode, ele pode, ela pode, isso pode, nós podemos, vocês podem, eles podem, né? Então você lembra aí que nós estudamos na primeira apostila I, que é eu. Vamos botar aqui para lembrar, né? É eu, tu ou você, ele, ela, isto, que é para coisa, nós, vós ou vocês e eles. Então esses são os pronomes pessoais, né? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, para coisa, we, nós, you, vocês. Lembrando que o you é você ou vocês, depende do sentido da frase. Se estiver no singular é você, se estiver no plural é vocês. E they é eles. Ou, né, vamos completar aqui, porque they pode ser eles, mas pode também ser elas, e também pode ser para coisas também. Estas, né? Então é o plural, seria o plural do he, she, it. O they é o plural do he, she, it, né? Então vamos lá. Então olha só, veja que para todos, né, você não vai mudar o verbo. O verbo ele não vai, né, que nem no português. No português a gente muda. É eu posso, você pode. Já mudou. Posso, pode. Ele pode. Ela pode. Isto pode. Nós podemos. Ó, já mudou de pode para podemos. Vocês podem. Já mudou de podemos para podem. E eles podem. Então, no português, você muda os verbos conforme a conjugação, de acordo com a pessoa. No inglês, não. No inglês, você não vai mudar. Todos vai ser can. Então, vai ser I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Pronto. Então, é mais fácil que no português. Tá? Então, use a computer. Usa o computador. Então, I can use a computer. Eu posso usar o computador. You can use a computer. Você pode usar o computador.
He can use a computer. Ele pode usar o computador. She can use a computer. Ela pode usar o computador. It can use a computer. Isso pode usar o computador. We can use a computer. Nós podemos usar o computador. You can use a computer. Nós podemos usar o computador. You can use a computer. Vocês podem usar o computador. They can use a computer. Eles, elas ou esses podem usar o computador. Então você vê que no português o verbo vai mudando de acordo com a pessoa. No inglês não. No inglês é sempre can. Can para todos. É I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então é can para todos. Então não tem muita dificuldade. Na negativa. Na negativa você vai usar o can mais o not. Tá? Então, na negativa, você vai pegar o can e vai botar o not na frente, como você faz lá nos outros, no to be. Tá? E aí você também pode, né? Vamos botar um pouco mais para cima. Para explicar aqui, que você pode usar cannot. Você pode contrair o cannot para can't, né? Essa forma cannot junto está errado. Eu acho que está errado. Acho que a pessoa digitou errado aqui. É separado. É cannot. É que nem eu botei aqui em cima. Cannot. Então você pode usar cannot ou can't, que é a forma abreviada. Tá? Então, dance tango. Danço tango. Então, I can't ou I cannot dance tango. Eu não posso dançar tango. You cannot dance tango. Você não pode dançar tango. E assim por diante. He can dance tango. Ele não pode dançar tango. Então é simples. Então na forma afirmativa vai ser para todos, vai ser can. Na negativa é só você fazer que nem no to be. Você vai pegar o verbo can e vai botar o not na frente. Ou pode contraí-lo para can't. Na interrogativa, você vai fazer como você sempre fez. Você bota o verbo na frente do substantivo. Então você vai inverter, né? Enquanto aqui, né, você tem o pronome e o verbo, aqui você vai ter o verbo e o pronome, né? Então você inverte, né? Lembrando que no finalzinho tem sempre, né, a interrogação, porque é uma interrogativa. Então também é igualzinho no verbo to be, né? Então você também vai usar o can também não vai mudar. E aí vai ficar Can I speak English? Né? Posso eu falar inglês? Né? Can you speak English? Pode você falar inglês? Can he speak English? Pode ele falar inglês? E assim por diante. Ok? Então não tem muita dificuldade aqui. Tá? É igual o verbo to be, só que vai ser com can. Ok? Sendo que o to be é ser ou estar e o can é poder. Tá? É o verbo poder. Né? Pode. Então esse é fácil. Tá? Então,
aqui você vai trocar, né, para cá e para cá, né? Você vai inverter os pronomes com o verbo. Então facinho. Então, só recapitulando, né? Você tem aqui os pronomes pessoais, estão aqui em português e estão aqui em inglês, né? O verbo can, ele nunca vai flexionar, ele vai sempre ser can, e aí vem o complemento da frase, né? Na negativa você vai acrescentar o not e você pode abreviá-lo com can't. E na interrogativa você vai inverter, né? Você vai inverter. Em vez de ser o, como aqui, o pronome e depois o verbo, você vai botar o verbo e depois o pronome. Você vai trocar. E no finalzinho, você vai colocar uma interrogação. Então vai ser o can, mais o pronome, pontinho, 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 e interrogação no final, né? Ok? Igualzinho lá no verbo to be, tá? Então, essa parte é fácil, muito mais fácil que a parte anterior. Então você dá um pause aí, né? E tem uma observação aqui embaixo. Vamos ver logo essa observação. Então, o modal verb can, né? O modo verbal can é usado para falar sobre habilidades, né? É aquilo que você pode fazer, são habilidades. Ou seja, coisas que alguém ou algo consegue, é capaz de fazer ou não, ou seja, pode fazer ou não. Nas escolas e livros, can costuma ser traduzido por poder, né? Mas ele pode ser traduzido de maneira que deixe a sentença mais natural. Mas se você lembrar do poder, pode poder, é mais fácil. Então, se você ouviu can, você sabe que é pode. Então, dá uma pausa aí, dá uma observadinha aí nesses esqueminhas, nesses esquemas mentais que eu fiz aí, nessas, né, observações, que vai ficar muito mais fácil você compreender a matéria. Vamos ver que ele deve trazer mais alguma observação aqui embaixo. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui ele diz, veja. Aí ele dá aqui mais um exemplo, ó. I can speak English. Eu sei falar inglês. Então, a tradução literal seria eu posso falar inglês. Mas também pode ser eu sei falar inglês. Eu posso falar inglês, eu sei falar inglês, é a mesma coisa, né? Então, eu sei falar inglês fica uma forma mais natural. Então, can é poder, é pode. Mas você pode também traduzir de uma forma mais natural, né? We can do that. Seria, nós podemos fazer isso, né? Do é fazer, that é isso. Então, we can do that. Nós podemos fazer isso. Mas você pode também traduzir como a gente consegue fazer isso. É o mesmo sentido. Can you ride a bike? Né? Aí, lembra que você trocou o can pelo you, porque agora é uma interrogativa, né?
Então, nós invertemos aqui o verbo do pronome. Can you, pode você, ride a bike, andar de bicicleta, né? Bike é bicicleta, né? Então, aqui ele colocou na tradução, você sabe andar de moto, né? Então, ele colocou lá, can you ride a bike? Traduzindo literalmente seria, pode você andar de bicicleta? Mas você pode também traduzir de uma forma mais natural. Você sabe andar de bicicleta? Né? Ele aqui, na verdade, ele cometeu um pequeno equívoco, porque ele traduziu bike por moto. Só que moto, ele deve ter esquecido de completar aqui na digitação, porque moto é motorbike. Então ele deve ter esquecido de botar o motor ali na frente, tá? Então, can you ride a motorbike? Aí sim seria, você sabe andar de moto? Mas se fosse can you ride a bike? Aí seria, você sabe andar de bicicleta? Porque bike é bicicleta e motorbike é motocicleta, tá? A apostila tem alguns errinhos de digitação, mas isso nada que impeça a compreensão da matéria. Ok? É até bom que a gente vendo os errinhos, a gente aprende um pouquinho mais, né? Então, na próxima aqui, she can lift 100 kilos, ou quilos, eu não sei se é quilos ou kilos a tradução, a pronúncia. Vamos conferir depois no dicionário. Então, lift é levantar. Então, she can lift 100. Sempre que você vê 100, você não vai falar 100. Você não vai falar em português, você vai falar sempre em inglês. She can lift 1000 kilos. Você pode falar 1000 ou 1000, né? Quando é 100, você não precisa necessariamente falar o one na frente. Você já entende que 1000 já subentende que o one está na frente. Então você pode falar she can lift 1000 é 1000, 100 é 100. She can lift 100 kilos. Ele pode levantar 100 quilos, né? Na verdade, mais um errinho de tradução aqui do texto, né? Porque está aqui she é ela. Então aqui eles traduziram errinho de digitação, tá? Seria ela consegue levantar 100 quilos, né? Então, se fosse ele, seria, né? Então tem alguns errinhos de digitação aqui, mas nada impede de compreender a matéria, ok? Vamos só conferir a pronúncia de quilos, porque eu também não estou muito lembrado se é quilos ou kilos, né? Mas deu para compreender. Não vai fazer muita diferença a pronúncia na prova, mas vamos só tirar a dúvida para não ficar com dúvida, né? Então, é quilos, não é kilos, é quilos mesmo. Então é bem parecido com o português, tá? Então a pronúncia de quilos é quilos mesmo, né? Eu não lembrava, porque faz tempo que eu não estudava essa matéria. Então a tradução de quilos é quilos mesmo, sendo que no inglês é quilos com K e no português é quilos com Q. Então, she can lift 100 quilos. Ela consegue levantar 100 quilos. Então, tranquilinho também, nada difícil, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a tradução literal é pode. Mas você pode traduzir de forma mais natural, né?
Então você pode traduzir com palavras que são assim, aproximadas, né? Então se você vê assim o can com uma tradução aproximada, não tem problema. A gente no inglês costuma fazer muito isso. A gente costuma traduzir por palavras aproximadas para melhorar a compreensão, tá? Fica mais natural, digamos assim. Aí tem mais alguns errinhos aqui também, tem mais alguns exemplos aqui também. Can you ride a bike? Ele está repetindo esses dois últimos aqui. E repetiu os mesmos errinhos também, tá? Então esses dois aqui nós já vimos, não precisamos ver de novo. Can you ride a bike? Ele agora botou na interrogativa, né? Então, ele agora botou na interrogativa. Lá ele tinha botado na afirmativa. Então o que ele fez? Ele botou o verbo na frente. Can you ride a bike? Né? Você sabe andar de bicicleta? Né? Ele traduziu como moto, mas moto seria motorbike. Aqui também. She can lift 100 quilos. Ela, né, porque nós estamos aqui com she, não he, ela consegue levantar 100 quilos. Aqui está igual. My car can do 200. Aí sim, quando é mais de 100, você tem que botar o to na frente. 210 quilo. Eu não lembro dessa medida. A medida dos Estados Unidos é diferente da nossa. A nossa é por quilômetros e a deles é por... por potência de cavalo. K é 1000, P é potência e H é horse. Então eles usam potências de cavalo, né? É uma medida diferente das nossas. Os Estados Unidos têm algumas medidas diferentes das nossas, né? Então, my car can do 200. Vamos colocar kph, que eu não sei qual medida é essa, depois nós podemos, mas não faz diferença, tá? A tradução seria: meu carro chega, ou pode, ou chega a fazer 210 km por hora. Tá? Essa tradução também não está muito correta, por quê? Porque essa medida aqui não é igual a essa medida aqui. Tá? Quilômetros por hora é menor do que cavalos por hora. Tá? Mas também não vai atrapalhar a compreensão. O importante é você entender que can pode ser traduzido como pode ou como pode ser traduzido como chega, né? Então não vai dificultar a compreensão, tá? E aí ele diz aqui que para formar sentenças negativas com modal verb can, com modo verbal pode, usa cannot, ou a forma curta can't. Tá. Então, pelo visto, então essa forma que deve estar correta mesmo. Então deve ser cannot mesmo, tudo junto, tá? Então não é cannot como eu botei não, tá? É que faz tempo que eu não lembro dessa matéria, do verbo can. Então é cannot, tudo junto mesmo. Aí você duplica o N, né? Ok? Então você pode usar can't, que é a forma abreviada, ou pode usar cannot, né? Tudo junto, com dois N's, tá bom? Então, I cannot speak Russian. Eu não posso falar russo. I can't speak Russian. Eu não posso falar russo. Ou eu não consigo
falar russo, se você traduzir de uma forma, né, mais natural. We cannot sing. We can't sing. Eu não posso cantar. Eu não posso cantar. Ou eu não consigo cantar. She cannot run. She can't run. Eu não posso correr. Ou eu não consigo correr. Né? E para formar sentenças interrogativas, coloque o modal verb can antes do sujeito, né? É aquele negócio, a gente vai sempre inverter, né? A gente vai inverter o sujeito com o verbo. Então, né, na afirmativa você tem o sujeito mais o verbo. Isso é na forma afirmativa. Na forma interrogativa, você troca o verbo, vai para frente do sujeito, né? E aí, pontinho, 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 que é o complemento, e no final você bota uma interrogação. Igualzinho lá no verbo to be. Tá. Então, ó, o verbo vai na frente, tá vendo? Todos os verbos vão na frente. Can you swim? Interrogação no final. Pode você nadar? Can you help us? Pode você ajudar a gente? Can I say something? Pode você dizer alguma coisa? Can they come with us? Podem eles vir com a gente? Com nós? Então, dê uma olhadinha aí, ok? É muito simples, são exemplos do que a gente falou lá na frente, né? Na afirmativa, o can. Na negativa, cannot, junto com dois N's, ou can't abreviado. E na interrogativa, o verbo vai para frente do sujeito e a interrogação no final. Beleza? Então, continuando a acompanhar aqui, um erro muito comum de brasileiros ao usar o modo verbal can é mostrado nas sentenças abaixo. Então, geralmente eles colocam a palavra to na frente, sendo que não deve. Por quê? Porque o to na frente é só quando você vai... to significa para. Então, I can to speak English. Eu posso para falar inglês? Não fica certo, né? Então é I can speak English. Eu posso falar inglês. Então não tem porquê I can para falar inglês, né? Então, se eu colocar esse to, aqui na frente, a tradução da frase seria: eu posso para falar inglês, né? Eu posso para falar inglês, né? Então tá errado, esse para não tem que existir. Esse para ele não pode, não tem necessidade de existir esse para,
Então, isso não existe. Eu posso falar inglês. Então esse to é totalmente desnecessário, não existe. Tá? Então, né? I can, pronto, e acabou. Né? We can dance very well. Nós podemos dançar muito bem. Não tem necessidade desse to. Eles podem usar o computador. Não tem necessidade desse to. Ok? O erro está em usar a palavra to depois do verbo can. Lembre-se que isso não é preciso. O correto é I can speak English. We can dance very well. They can use computer. Né? Por quê? Porque, né, esse para aqui totalmente sem sentido na frase. Ok? Então é um erro que brasileiros costumam cometer. Mas como você ainda não pegou a mania de usar, então você não vai ter problema. E outra observação aqui, o can é usado para todas as pessoas, ou seja, todos os pronomes, sem nenhuma alteração, inclusive a terceira pessoa do singular. Então, né, deixa eu tirar esse avisinho que apareceu aqui, porque ele está pedindo para atualizar Windows. Pronto. Só que nós estamos sem espaço no disco para atualizar o Windows. Então vocês viram lá que tanto no I, no eu, tu, ele, eu, você, ele, ela, isto, nós, vós, eles, sempre vai ser can. Não vai mudar. Tá? Então, nunca muda. Tá? Então você não precisa se preocupar que vai ser sempre can. Na forma interrogativa, can antecede o pronome, assim como o verbo to be interrogativo. É o que eu falei antes. Igualzinho lá no verbo to be, quando for interrogativa, você vai botar o verbo na frente do pronome. Então, ao invés de ser I can, vai ficar can I. Ao invés de ficar he can, vai ficar can he. Ok? Então, é só pegar lá, por exemplo, né? Você vai botar, ao invés de botar he can, que seria na afirmativa, você vai trocar. Vai botar can he, vai inverter, pontinho, 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 e no final, né, interrogação. Então, na interrogativa, é só você trocar, né, botar o verbo na frente do pronome. Igualzinho lá no verbo to be. E por fim, a forma do verbo que ocorre após can é o infinitivo, sem o to. Então, sempre depois do can, o verbo vai vir no infinitivo. Por quê? Porque você sempre vai dizer eu posso falar, eu posso cozinhar, eu posso ler. Sempre vai terminar com ar, ou ir, que é infinitivo. Né? Só que sem o to. Né? Porque as pessoas costumam usar o infinitivo com to. Só que você esquece o to, porque nós já vimos lá que o to, né? Por exemplo, lá no to be sim.
né? To be, ser. No can não. No can você não vai botar to, porque não tem sentido, né? Então você simplesmente coloca o infinitivo, você coloca o can. Então você vai colocar o pronome, por exemplo, I, mais o can, mais o verbo complementar, né, porque o can já é um verbo. O verbo vai vir em seguida, é um outro verbo, só que é um verbo complementar. Esse verbo complementar, ele vai vir sempre no infinitivo, só com aquele detalhe, sem o to. Então, o pronome I, aí o verbo can, I can, e o verbo complementar, I can study, eu posso estudar. Então, é o verbo no infinitivo, study, sem o to. Não tem necessidade de botar o to. Então, eu não vou dizer I can to study. Eu vou dizer I can study. Pronto. I can study. Pronto. Né? Pronome, verbo can e o verbo complementar no infinitivo. Não faremos I can to study, né? Então, porque esse to é totalmente desnecessário, tá? Então, é basicamente isso aqui. Dá uma pausinha, mas é basicamente tudo que a gente falou lá em cima. Então, é muito simples, é só você lembrar o verbo to be, vai ser igualzinho, tanto a forma afirmativa, quanto a forma interrogativa, quanto a forma negativa, tá? E é bem mais fácil porque ele não vai mudar, vai ser sempre can, né? Ok? Então, dê uma pausa aí, dá uma olhadinha e tenta dar uma revisada aí nesse esqueminha. Olha só como é mais fácil do que o verbo to be, porque no verbo to be, por exemplo, você vai mudar. Porque no verbo to be, por exemplo, você tem I am, you are, he is. Então, olha só. Tá vendo aí que no verbo to be o verbo vai mudar. Eu sou, você é, ele é. Então vai mudar. I am, you are, he is. No can não, o que é mais fácil. Não muda. Pro I vai ser can. Pro you também vai ser can. Pro he também vai ser can. Então olha só. Vai ser bem mais fácil que o verbo to be, né? As formas, na hora de você usar na forma interrogativa, negativa ou afirmativa, o esquema é o mesmo. Só que fica mais fácil, por quê? Porque você não precisa de mudar o verbo. O verbo vai ser sempre can. Enquanto no to be,
Pro I vai ser um, pro you vai ser outro, pro he vai ser outro, entendeu? Então, se você conseguiu entender facilmente o verbo to be, você vai entender mais facilmente ainda o verbo can, porque o can não muda, é tudo can. Aí temos alguns exercícios que você vai fazer depois. Tem um texto aqui que a professora marcou aqui que não é para fazer. Então, eu vou dar uma traduzida só para você conhecer algumas palavras diferentes, que talvez nem eu conheça todas, né? É bom para enriquecer o vocabulário, mas não se preocupe que não deve cair na prova, né? Então, essa parte depois na revisão você não precisa estudar ela. Vamos só dar uma lidinha rápida aqui para tentar entender. Só para poder aprender as palavras novas. The water we drink. A água que nós bebemos. Water, a água. We drink, nós bebemos. The water we drink. A água que nós bebemos. Usualmente, comes from reservoirs. Vem de reservatórios. Lakes, lagos. Or rivers, ou rios. A large number, um grande número, of cities, de cidades, uses river water, usam água do rio. And dumps, eu não sei o que é dumps, vamos deixar marcado aqui para a gente procurar depois. It back into the river. E ela retorna depois para o rio. Então, dumps deve ser retornar. Eles usam a água e essa água depois ela volta para o rio, né? Então, dumps parece que é esgoto. Então a cidade usa os rios, e aí depois vai para o esgoto, e esse esgoto ele volta para o rio, né? Essa água volta para o esgoto, para o rio em forma de esgoto. Algumas outras cidades aí tem essa palavra aqui, downstream, que eu também não sei exatamente o que é. Então, downstream pode ser rio abaixo. Então, algumas cidades rio abaixo usam a mesma água, né? Então, claro, né, a cidade está embaixo, então o rio da cidade de cima vai para a cidade de baixo. This water, esta água, maybe, pode ser, badly polluted, altamente poluída, with chemicals and pathogenic bacteria, com químicos e bactérias patogênicas, bactérias que causam doenças. Many different chemical treatments, então muitos diferentes tratamentos químicos, are necessary, são necessários, to make, para fazer, it safe, isso seguro, and palatable, e potável. Many communities, muitas comunidades, add some, adicionam algum,
form of fluorine to the water. Adiciona algumas formas de fluoretos em suas águas. Fluorine, fluoreto, in concentrations of 0.7 to 1.0 ppm. Então, fluoreto em concentrações de 0,7 até 1,0 ppm, que são parts per million, partes por milhão, podem significativamente reduce tooth decay, reduzir a queda de dentes in children, em crianças. Por quê? Porque o flúor na água ele diminui as cáries. Smaller communities, pequenas comunidades, usualmente obtêm water from wells, rios de wells são poços subterrâneos. Então, muitas comunidades usualmente obtêm água de poços subterrâneos. Então, eles cavam lá cavam na terra e pegam essa água do solo freático. Even they, então, sempre eles have problems, têm problemas, because sometimes, porque algumas vezes, the ground water, os solos, a água subterrânea, is contaminated, está contaminada by nitrates, por nitratos. Nitratos são alguns poluentes, como cloro. Esses nitratos, come from, vem de agricultural fertilizers, fertilizantes da agricultura, and from the decomposition of organic waste, e da decomposição de matéria orgânica. What can we do? O que nós podemos fazer? We can fight. Nós podemos lutar. Olha a palavra can aqui. We can fight. Não é we can to fight. É we can fight. We can fight. Nós podemos lutar. For clear water. Por água limpa. And convince our neighbors. E convencer nossos vizinhos to do the same, para fazer o mesmo. We can demand, nós podemos demandar, and end, e acabar, to water pollution, com a poluição da água, by industries and cities, pelas indústrias e cidades. Então nós podemos demandar, nós podemos tentar acabar com a poluição da água pelas indústrias e cidades. And finally, e finalmente, we must know, nós devemos saber, how to use, como usar, the water, a água, of the earth, da terra, because, porque, that is all the water we have. Esta é toda a água que nós temos. Então, esse texto é interessante porque você aprende muitas palavras novas, Então, por exemplo, algumas palavras novas aí que nós aprendemos,
Water we drink, água que nós bebemos, comes from reservoirs, vem de reservatórios. Dumps, esgoto. City downstream, cidades abaixo. Badly polluted, altamente poluída. Pathogenic bacteria, bactérias patogênicas. Chemical treatments, tratamentos químicos. Palatable, potável. Fluorine, flúor. Significantly, significativamente. Tooth decay, diminuição das cáries nos dentes. Smaller communities, comunidades pequenas. From wells, de poços. Groundwater is contaminated by nitrates. Águas do solo são contaminadas por nitratos. Agricultural fertilizers, fertilizantes da agricultura. Convince our neighbors, convencer nossos vizinhos. Então, são palavras novas que nós aprendemos. Okay? Né? Geralmente os textos têm logo abaixo questões de interpretação de texto. De acordo com a professora, não vão cair, mas a gente pode depois resolver só para poder aprender um pouquinho mais. E só para terminar, hoje, os adjetivos possessivos. Então nós aprendemos os pronomes pessoais, eu, ele, nós, vós. Né? Para cada pronome pessoal, existe um adjetivo possessivo correspondente. Eu, meu. Possessivo é de posse. Você está dando posse para alguém. Então, eu, meu. Você, seu. Nós, nosso. Né? Eles, deles. Então, esses são os adjetivos possessivos. Observe o quadro abaixo. O adjetivo é uma palavra que qualifica ou caracteriza um substantivo. Nós sabemos isso quando estudamos português. Então, o adjetivo ele sempre vai qualificar ou caracterizar um substantivo. Ou seja, a função de um adjetivo é qualificar, caracterizar o substantivo. Em inglês, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. É o contrário. No português, você fala garoto bonito. Em inglês, você fala bonito garoto. Você sempre coloca o adjetivo antes do substantivo. Vamos ver um exemplo aqui. This famous stage. Não, this famous statue is from China. Então, este famoso estatuto é da China. Então, o adjetivo ele sempre vai vir antes do substantivo no inglês. No português nós também podemos usar o adjetivo antes do substantivo, mas não é comum. É comum no português a gente usar primeiro o substantivo e depois qualificar com o adjetivo. Mas nós também usamos da forma contrária, o adjetivo mais
o substantivo, mas não é o comum. O comum no Brasil é essa forma aqui. Lá, eles não usam essa forma aqui. Eles sempre usam essa forma aqui. Essa que a gente não está acostumado a usar sempre. Tá? Então, sempre o adjetivo na frente do substantivo. Tá? Então, vamos ver aqui um quadrinho, comparando aqui os pronomes pessoais com os pronomes possessivos. Que no português são pronomes possessivos, no inglês são adjetivos possessivos. Tá? Então, observa. Ó, pronomes pessoais, adjetivos possessivos. No português são pronomes também, não são adjetivos. Então, esses você já conhece, né? Então, desde a primeira apostila lá, você já estudou os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você, ele, ela, isto, nós, vós, eles ou elas. Ou esses. E aí, para cada um deles tem um pronome possessivo. Eu, meu. Você, seu. Ele, dele. Ela, dela. Isso, disso. Nós, nosso. Seus, né? Vós, seus. Eles, deles. E aí, como é que ficaria em inglês? Ficaria: meu é my, seu, your, e dele, his, dela, her, disso ou disto, its, nosso, our, seus, your, deles, their. Perceba que é bem parecido com o pronome subjetivo. Por exemplo, a mesma regra vai valer aqui, ó. You também vai ser your. Tá? Você tem que ter um cuidadinho aqui, porque nessa parte aqui, ó. Porque ele é he, só que o here vai ser dela. Tá? Então o he vai ser his, e o she vai ser her. Tá? Não confunda, porque você pode pensar que he vai ser he, porque é parecido, tá? Mas não é. Então essa partezinha aqui você tem que ter cuidado. Tá? Então do he vai ser his, do she vai ser her. Tá? O it é fácil, é só acrescentar o s. O it vai ser its. I é my. O you vai repetir e é só botar um R no final. You, your. You, your. O we é all. É bem parecido com your, só que sem o y. E o they também é bem parecido. Só que em vez de ser y, vai ser com i e vai acrescentar o r no final. Então aqui é they, their. Tá? Então, né, não vai ter muita dificuldade. Tá? A gente pode fazer um esqueminha para facilitar. Então vamos tentar fazer esse esqueminha aqui. Ó, o I vai ser my.
you, tanto lá no plural quanto no singular, ou seja, tanto lá em cima quanto lá embaixo, é só você acrescentar o R. Vai ficar your. Então, tanto lá quanto cá. Tanto lá quanto cá. Então não tem muita dificuldade. O he, cuidado, porque é his. E o she é que vai ser her. Porque a confusão vem por causa disso aqui, ó, porque tem he aqui e tem he aqui, tá? Só que você tem que lembrar que tem he aqui também, tá? Então, só lembrando, para você não confundir aqui, essa paradinha aqui. Her is, she é her. O it vai ser facinho. É só acrescentar o s. It, its. O i, que é bem diferente, vai ser all. O you não precisa de novo, né? Porque já viu lá em cima que o you sempre vai ser your. E o they, você vai repetir o they, só que com i, e vai botar o r no final. There. Então, moleza, né? Então, se você decorar esse esqueminha aqui, fica bem mais fácil, tá? Então, vou dar um tempinho para você pausar ou tirar um print, observar e tentar entender, tentar dar uma revisada nessa parte. E só para terminarmos a aula de hoje, vamos acompanhar aqui. Da mesma forma, o adjetivo possessivo sempre vem antes de um substantivo, tá? Porque no inglês o adjetivo sempre vem antes do substantivo. E claro, ele vai indicar posse. Meu, então essa coisa é minha, meu, é posse. Então, este computador é meu. Estou dizendo que esse computador é da minha posse, é meu. Este computador é nosso, nossa posse, nosso. Esse computador é dele, da posse dele. Então sempre vai indicar posse. Aí tem um exemplo aqui. This is my iPad. Este é meu iPad, né? Então, ó, o adjetivo ele vai vir antes do substantivo, tá? Primeiro adjetivo, depois substantivo, tá? Em inglês, o adjetivo possessivo ele concorda em gênero e número com o possuidor e não com a coisa possuída, como ocorre em português. Então, no português, o pronome possessivo ele vai concordar em gênero e número, ou seja, masculino, feminino ou singular e plural, ele vai concordar com o possuidor, quer dizer, com a coisa possuída.
No inglês vai ser com o possuidor. Então, vamos tentar compreender aqui. Nicholas and his girlfriend. Nicholas e sua namorada. Então, ele, sua namorada. Porque olha só, se fosse no português, né, é ele, só que o sua vai concordar com a namorada, não vai concordar com ele. Senão teria que ser seu aqui no português. Teria que ser Nicholas e seu namorada. Ficaria estranho, né? Então no inglês, enquanto no português o sua vai concordar com a coisa possuída, no inglês vai concordar com o possuidor, que é o Nicholas. É o Nicholas que possui a namorada. E no português é o contrário. Tá? Então, é só você traduzir que você vai entender. Se você olhar o sentido da frase, você vai entender. Nicholas and his girlfriend. Nicholas e namorada dele. Está concordando com o Nicholas. Enquanto no português é ele e a sua namorada. Está concordando com a namorada. Tá? Então sempre vai concordar com o Nicholas. Então no inglês você só vai olhar aqui a pessoa aqui e vai fazer a concordância com a pessoa. É Nicholas, Nicholas é he. He vai concordar com his. Então esquece o que vem na frente. Independente do que vem na frente, você vai concordar com o Nicholas. Anna and her boss. Boss é masculino. Só que her não vai ser masculino, porque her vai concordar com a Anna, que é feminino. Então, Anna and sua chefe. Fica estranho, né? Mas é assim, porque vai concordar com a Anna, não vai concordar com o chefe. Então, lembra sempre disso. Que no inglês, o adjetivo ele sempre vai concordar com a pessoa que possui, com a pessoa que está possuindo. Não com a pessoa, com o objeto possuído. Tá? Então, você não ignora o último aqui. Concorda com a pessoa que possui. O Nicholas é ele, então é his. A Anna é ela, então é her. Ok? Aí na tradução, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar complicado, porque Nicholas and seu namorada. Anna and sua chefe. Sendo que o chefe é homem. Não fica bem traduzido, né? Mas é assim mesmo, tá? É porque lá eles concordam com a pessoa que possui, não com a coisa possuída, tá? Porque os americanos eles sempre dão mais importância à pessoa, ao I. Não dão importância à coisa possuída. Entendeu?
Então, o sujeito vem sempre em primeiro lugar para o americano. Então pode parecer que não é tão fácil de entender, mas se você entender que his é dele e her dela, fica mais fácil, não fica? Então é simples. É só se lembrar que concorda com o possuidor. Não vai concordar com a coisa possuída. O possuidor é mais importante do que a coisa possuída. Entendeu? A pessoa que está possuindo é mais importante do que a coisa que está possuindo. Por exemplo, eu possuo isso aqui, eu sou o dono disso aqui. Então eu possuidor, eu sou mais importante do que a coisa que eu sou o dono. O dono não sou eu, então eu sou mais importante. Então vai concordar comigo, não vai concordar com a coisa. Em português é o contrário. Tá? Só se lembrar disso que você vai pegar fácil. Então, terminamos aqui. Aí vai vir aqui uns exercícios que você vai fazer e depois nós vamos resolver e depois daremos continuidade ao presente contínuo e depois tem lá só mais uma partezinha. Então mais uma aula, tirando os exercícios, mais uma aulazinha e a gente termina a apostila 2 de inglês. Então, vamos terminar por aqui por hoje.